Deus me ensinou a pastorear. Um itinerante chega, libera uma palavra, é uma bênção. Mas o pastor, ele alimenta todos os dias. Esse processo tem o quê? 1 ano? Nós estamos aqui há 2 anos. Então, mas que começou, que fechou a igreja. A igreja, com 4 meses, ela precisou fechar. E aí nós ficamos em casa. Só que as pessoas já me conheciam, algumas igrejas me levavam para ministrar. E eu falava, olha, eu estou indo na igreja tal, sento lá, recebo. É isso. Não tem problema. Porque as pessoas conheciam o nosso testemunho. Com certeza. Então, as portas não se fecharam por causa do testemunho. E eu nunca me ofereci para igreja nenhuma. Deus sempre fazendo além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém. Amém. É ele que faz. É ele que está vendo as tuas lágrimas descendo agora nesse sofá, nesse carro, assistindo o podcast. Você estava pensando em largar tudo, deixar a tua casa, deixar a tua igreja, deixar teu casamento. Deixa eu te falar, não vale a pena. Você está a um passo de viver algo extraordinário. Por isso que está doendo, por isso que você está sangrando, por isso que está uma pressão muito grande. Mas sabe o que você pode fazer agora? Meu vocabulário é muito simples. Mas sabe o que você pode fazer agora? Se puder, para esse carro. Abre a tua boca e comece a clamar ao Senhor. Se puder, se joga no chão e chama o teu Abba, chama o teu pai. Ele pode não mudar agora, mas ele vai mudar você primeiro, ele vai te fazer entender. Hoje eu amo, Karina, eu amo cuidar de pessoas. E tem pessoas tão difíceis, tem pessoas que traem, mas não é sobre elas. É sobre o Cristo ressurreto, que pagou um preço tão alto na cruz do Calvário, o Cristo que não olha os meus seguidores no Instagram, o Cristo que não olha as minhas conexões, mas o Cristo que olha para o meu coração. Amém. Eu sou de um tempo, Karina, de orar e o céu se abrir, das mães dentro de casa orar e a glória de Deus descer. Eu sou do tempo, minha mãe tem o joelho roxo, minha mãe e minha sogra, de tanto orar. Isso não é religiosidade, mas é a escola delas. Amém. E é essa escola que sustenta as nossas casa, a nossa casa, filhos. Hoje em dia está sendo tão banalizado isso de falar que tudo é religiosidade. Não. Se você ora demais, é religiosidade. Se você segue os valores, isso é exagero, é religiosidade. Não, deixa eu ser religiosa. Se jejum é religiosidade, deixa eu ser religiosa. Se ser usada pelo Espírito Santo é ser fanática, que eu seja fanática. Não precisa me convidar para ir na sua igreja. Eu adoro na minha casa. Eu aprendi a adorar e atrair a glória para dentro da minha casa sozinha. Como são os teus momentos de comunhão com o Senhor? Eu me tranco no meu closet. Eu me jogo no carpete. E eu começo a chamar o Espírito Santo. Tem dias que eu estou em tantas batalhas que eu lembro da minha mãe, que ela pegava a harpa cristã e começava a cantar hinos da harpa cristã. E eu começo a cantar 7 hinos. Para quem da época dela vai lembrar, 7 hinos de sangue. Né? Então a gente cantava, eu canto 7 hinos. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica. Pelo sangue, somos redimidos sim, da labaia, xuriandarabaia. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. E canta, depois eu leio os salmos, eu vou me derramar. Às vezes meu esposo até brinca, fala assim, Jesus, solta ela um pouquinho. Você dá para ouvir de onde você fica? Solta ela um pouquinho para mim. Mas a glória de Deus enche tanto o meu quarto, sabe? E eu sei que ele tá me revestindo para algo maior. E eu acordo de pé. Mas aqui, eu já cheguei do inimigo se apresentar para mim em forma de serpente. E querer me enrolar e dizer, sai daqui. Espíritos territoriais, a gente sabe que existe. Mamon, Leviatã, né? Que querem nos paralisar. Jezabel. Mas Deus tem nos dado uma graça
Não são as nossas habilidades, minha amiga, é o céu. Deus tem nos dado uma graça para cuidar de pessoas que estavam decepcionadas e que estão voltando a crer. Há um grande exército aqui. Há um grande exército aqui em Orlando. Há um grande avivamento. Há um movimento profético. Deus te pensou do Brasil. Aleluia. Te trouxe. Deus pensou tantas outras pessoas. Uniu. A minha casa é uma casa de Zadok. Uma casa de adoradores. Minhas filhas cantam. Eu tenho um filho do coração que está com a gente. Uma netinha do coração que está com a gente. Todos nós guerreamos as nossas guerras em adoração. E Deus vem, Deus guarda, Deus protege, Deus levanta. Nós estamos em dias que a gente precisa realmente resgatar a nossa identidade. Isso não me impede de ter uma igreja relevante. Isso não me impede de ser uma pessoa que tenha sucesso, porque o sucesso é de Deus. Não. As redes sociais estão aí para que a gente propague o evangelho, mas quando isso toma o lugar do princípio, se torna tua prioridade, você está à beira do abismo e você pode cair. Isso é algo muito sério, você falar sobre isso, porque a gente vê quantos cristãos, pastores, líderes estão se perdendo por conta, eu acho que desse poder de alcance da internet, desse poder de alcance das redes sociais. Eu acho que alimentando o ego, quando se torna um alimento para o ego, para a vaidade, quando se torna um alimento para a própria carne, a gente vê quantos trabalhando para isso. Eu falo que é um lugar que eu já venho muito tempo, né, atrás. Desde a época que eu trabalhava no meio artístico, eu já sabia o que era esse gosto da fama, esse gosto por chegar até as casas das pessoas. E eu vejo quão fútil quão vazio, tão superficial, quando você não tem a motivação certa, quando você não tem o apego nisso. E é algo que me entristece, ver líderes, ver pastores, ver igrejas, às vezes se exaltando, se autopromovendo e não promovendo o reino de forma saudável. Não, usando o nome, mas no fundo querendo receber as glórias, né? E sem pensar que isso sobrecarrega toda uma equipe. Sim, e até o próprio líder, porque às vezes eu preciso produzir isso. Porque fulano está fazendo isso, porque fulano está fazendo aquilo. E o que acontece? Você para de buscar para gerar e você começa a copiar. Né? Você para de buscar para gerar e você começa a copiar o que está dando certo. Mas o Senhor está levantando gente que está buscando a revelação. E eu vejo a igreja voltando. Há um povo que está voltando. Não é voltando para um tempo sem internet. Não, voltando na essência. Voltando na simplicidade de Jesus. A gente olha para Jesus, Karina, e a gente vê que Jesus estava estourado. A hashtag de Jesus estava sendo uma das... Todo dia o povo ia atrás. Jesus estava bombado. Por causa da motivação correta, ele sentava com os pecadores. Falou para aquela pecadora, eu não vou te condenar. Não peca mais. Ninguém vai atirar uma pedra nela. As pedras... Por favor, eu estou assim, sendo muito, muito simples na fala. Quando Lázaro chega, tudo em Jesus era pedra. Jesus, gente, Jesus. Escutem isso. Famoso, bombado, estourado. Jesus só se retirava, se isolava para orar. Quando João Batista foi decapitado, ele primeiro alimentou a multidão e depois se isolou, foi orar. Meninos, passe para o outro lado, entre no barco e vão para o outro lado. Foram os discípulos. Ele foi orar. Mas do contrário, Jesus estava no meio do povo. Hoje eu não posso. Por quê? Porque a gente está instruindo um povo à idolatria. A igreja de Jesus não pode deixar de ser adoradora para se tornar idólatra. A rede social está levantando ídolos. E Deus, um dos pecados que mais Deus abomina é a idolatria. Só ao teu Deus adorarás. E o que está acontecendo também? Com isso, famílias estão se desgastando. Deus nos deu uma igreja
aqui, chamada Café Church. Calma, tem café também. Mas essa igreja, ela foi dada esse nome para nós em 2006. Um líder muito relevante no Brasil sentou conosco e falou alguns nomes e disse, mas conhecendo a história de vocês, por que vocês não andam sobre esse nome, adoração e fé? Então, tudo na nossa vida foi vencido com a música e com a fé. Então, adoração e fé. Café, comunidade, adoração e fé, church. E a gente tem começado um trabalho aqui em Orlando. A gente já tem rede social, mas a gente não divulga. Porque se a gente quiser fazer algo bombar no nosso braço, a gente faz. Porque eu tenho um marido que trabalha com isso. Mas não é sobre isso. A gente quer estruturar as pessoas. Uma igreja de imigrante é uma igreja totalmente diferente do Brasil. Para você manter uma igreja aqui com 3 cultos na semana, você é muito bom. Porque o povo trabalha muito. O povo não tem tempo para a família. O povo não tem tempo, às vezes, nem de curtir. Então, por que não fazer uma igreja que tem um culto no domingo e durante a semana a gente vai fazendo a manutenção nas casas, ou um gabinete? E Deus tem nos dado isso aqui, Karina. E eu era rata de igreja. De segunda a segunda dentro da igreja. E quando vai chegando o dia de domingo, o dia de culto, quando eu não chego de uma viagem, eu fico com a expectativa do culto. E a gente que é da área da música, a gente ama a excelência, mas hoje a gente ainda canta no playback. E a glória de Deus vem numa forma. Teclado, carrom. Um jovem, nem na igreja estava, viu a nossa necessidade, comprou um carrom, começou a tocar para Jesus, tinha parado de tocar para Jesus. Olha. A gente leva o nosso piano para a igreja. É pesado. Um piano que chegou na nossa porta sem a gente saber. Como assim? Fui pregar em Boston. E uns amigos queridos, hoje são nossos amigos, sabiam da nossa necessidade, sabiam que nós éramos levitas. E eles começaram a perguntar que tipo de teclado e tal para o meu esposo, e a gente na inocência. E nós tivemos um tempo de mesa, um teclado que a gente nunca teve no Brasil. E aí eles pegaram o nosso endereço, a gente vai na Flórida. Quando a gente for na Flórida, dá o endereço de vocês. Nos fizeram um presente, uma surpresa. E chegou o nosso piano na nossa casa. Com ele nós começamos a fazer as nossas lives no YouTube. E depois foi chegando o microfone, mesa de som. Tudo que a gente tinha de muito no Brasil. Aleluia! Começa com o que você tem. Se tem uma palavra de Deus. Para de querer ficar se medindo pela régua do outro. Contigo o negócio é diferente.